Qual é o verdadeiro segredo da persuasão? Se você fizer uma pesquisa na internet da expressão os segredos da persuasão, você vai encontrar uma grande quantidade de material, várias receitas, vários truques e técnicas sobre como persuadir. Então essas informações estão bastante acessíveis, qualquer um pode pesquisar e vai encontrar. E as técnicas e truques realmente são eficazes, funcionam, dão resultado, tanto que muitas pessoas estão utilizando essas técnicas e truques. Acontece que também há um grande número de pessoas, talvez muito mais pessoas do que as que utilizam, um grande número de pessoas conhece essas técnicas e truques, toma conhecimento e sabem que essas técnicas funcionam, no entanto elas não usam, ou por uma decisão ou por uma dificuldade, ou seja, a pessoa gostaria de usar, quer usar, mas não consegue usar. Então o que acontece com essas pessoas o que acontece com as pessoas que conhecem esses segredos, mas não são capazes de aplicar isso em suas vidas? É por causa das resistências. Elas têm resistências. Bom, de onde vêm as resistências? Resistências vêm dos medos. As pessoas têm medo de alguma coisa. Que tipo de medo? Medo do fracasso. Então elas sabem que funciona, mas elas não confiam na sua própria capacidade. E se não der certo? Também tem medo do sucesso. E se der certo? E agora? O que eu vou fazer? As pessoas não conseguem imaginar o que poderia acontecer se aquela técnica realmente funcionar. Questão da responsabilidade. Se essa técnica realmente funciona tão bem, precisa tomar muito cuidado, porque isso pode funcionar para o bem como para o mal. E tem a questão ética. Muita gente fica com o pé atrás com essas técnicas, porque a promessa dessas técnicas é que, ao utilizar essas técnicas, você consegue fazer com que a outra pessoa, ou grupo de pessoas, acabem fazendo até mesmo o que elas não querem fazer. Vão ser obrigadas a fazer determinadas coisas, mesmo contra a vontade. Essa é a promessa de muitas dessas técnicas. Então isso é um tipo de manipulação, é uma forma de enganar as pessoas. E quando você vê isso dessa forma, é claro que você vai ter resistência. Agora, qual é a utilidade dessa resistência? Em que essa resistência vai ajudar você, se você quer persuadir aquelas pessoas? Com essa resistência você não vai conseguir persuadir ninguém. Ou seja, sua intenção de persuadir aquelas pessoas fica prejudicada devido a essa resistência. Seria diferente se você tivesse decidido, bom, essa técnica não serve para mim, não vou usar, mesmo que funcione para outras pessoas, eu vou por outro caminho. Então, se você tomar uma decisão como essa, não teria resistência. Mas o problema é quando você diz, eu quero usar, gostaria de usar, eu sei que funciona, eu preciso, mas eu não consigo. Porque eu tenho medo de usar. Eu tenho medo de acabar prejudicando as pessoas. E eu tenho medo de usar essa técnica porque tenho medo que as pessoas percebam que eu estou usando, estou manipulando as pessoas. É a resistência. Bom, a resistência leva à falta de congruência. O que é a falta de congruência? Falta de congruência é quando você não tem alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Pensar, sentir, fazer. Você pensa uma coisa, você faz outra. Você pensa uma coisa, você fala outra.
Você fala uma coisa e faz outra. Então, fica meio confuso. Falta de alinhamento. Na verdade, mente, corpo e o coração não estão se entendendo. E aí, talvez você conheça isso aqui. Ser, fazer e ter. Essa relação diz o seguinte: para você ter aquilo que você quer, você precisa fazer a coisa certa. Não é qualquer coisa, não é fazendo qualquer coisa que você consegue ter aquilo que você quer ter. Você tem que fazer a coisa certa, ou seja, você tem que fazer aquelas coisas que funcionam. No caso, aquelas técnicas. Se você usar aquelas técnicas, você vai ter esse resultado. Você vai poder persuadir as pessoas. Mas para fazer corretamente, para fazer do jeito que funciona, você precisa ser a pessoa certa. O que é a pessoa certa? Uma pessoa que faz isso sem conflitos. Por exemplo, você fazer, ou seja, você usar aquelas técnicas, achando que você está enganando outras pessoas. Você usar aquelas técnicas achando que está fazendo alguma coisa antiética. Você não é a pessoa certa para fazer isso. Então, antes de você poder utilizar essas técnicas, você tem que se tornar a pessoa certa para usar isso. Pessoa certa é aquela pessoa que não tem conflito interno. Ou seja, não tem medo de usar essas técnicas, não tem medo de estar fazendo a coisa que é antiética, ela sabe que não está prejudicando, ela sabe que o objetivo não é prejudicar, ela sabe que está fazendo uma coisa boa, que ambos vão sair ganhando. Então quem pensa dessa maneira, usa essas técnicas com maior tranquilidade e com isso consegue ter o resultado. Então, o verdadeiro segredo da persuasão chama-se congruência. Congruência pessoal. Congruência pessoal é você ter alinhamento entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Uma pessoa inteira, sem estar dividida. Uma pessoa congruente, ela é naturalmente persuasiva. Uma pessoa congruente, ela é naturalmente persuasiva. Porque uma pessoa congruente é uma pessoa confiável. Por que é uma pessoa confiável? Porque você sabe que aquilo que ela diz é o que ela pensa e o que ela faz. Não dá para confiar numa pessoa que diz uma coisa e faz outra, não é? Então, uma pessoa congruente é uma pessoa que faz o que ela diz e diz o que ela pensa. Pensamento, sentimento e comportamento estão todos alinhados. Então, você, ouvindo essa pessoa, você confia, você está mais aberto a você está mais receptivo à mensagem daquela pessoa. Isso significa o quê? Diante de uma pessoa congruente, você não tem resistência, você fica mais receptivo à mensagem daquela pessoa. Então aquela pessoa não precisa usar de truques e técnicas para convencer você, porque você está disposto a basicamente aceitar o que ela diz. Isso significa que, se você alcançar essa congruência pessoal, não vai precisar, não vai depender tanto dessas técnicas. É claro que as técnicas e truques vão ser de grande ajuda. Mas mesmo sem ter essas técnicas e truques, se você conseguir essa congruência, você vai ser naturalmente persuasivo. Por outro lado, mesmo que você utilize essas técnicas de persuasão, se você não estiver congruente, ou você não consegue usar, ou você vai acabar passando uma mensagem contraditória
aí não funciona. E como se consegue essa congruência interna? Uma das formas mais eficazes e mais práticas é através do EFT. Por que EFT é uma ferramenta para você conseguir ser uma pessoa persuasiva? Justamente porque EFT é uma ferramenta para eliminar medos. EFT nasceu a partir da eliminação de medos. Então, medo do sucesso, medo do fracasso, medo de estar sendo antiético, medo disso, medo daquilo, você vai eliminando cada um desses medos com EFT, você se torna uma pessoa congruente e, consequentemente, uma pessoa persuasiva. Daí, duas coisas. Mesmo sem conhecer muitas técnicas, nem sem dominar as técnicas de persuasão, você vai ser naturalmente persuasivo. E, quando você aprender as técnicas de persuasão, você vai ser muito mais persuasivo.